Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Porventura, não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus respondeu e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus. Esse viu o Pai. Em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Décimo nono domingo do tempo comum, 11 de agosto. O Evangelho se encontra no livro de João, Evangelho segundo João, no capítulo 6, versículo 41 ao 51. Iniciamos a reflexão deste Evangelho de hoje com a liturgia diária da editora Paulus, o dia a dia com o Evangelho. Muito bem, as autoridades dos judeus estão murmurando porque Jesus fez uma afirmação solene: Eu sou o pão que desceu do céu. Acham que Jesus exagerou na pretensão, que disse uma verdade que não lhe cabe. Afinal, é pessoa simples, conhecida na região. Jesus dá um basta nesse cochicho com sabor de fofoca. Parem de murmurar. E segue explicando que ele vem do Pai, e ninguém vem até ele se o Pai não o atrair. Ora, se está escrito nos profetas que todos serão instruídos por Deus, talvez os judeus estejam escutando pouco a mensagem do Pai. Os judeus se vangloriavam de ser fiéis a Deus, mas Jesus os aperta. Se escutam o Pai e aprendem dele, devem acolher também a Jesus, que viu o Pai e que vem do Pai. Concluiu fazendo alusão à Eucaristia. O pão que eu vou dar é minha carne, para que o mundo tenha vida. Jesus fala muito da Eucaristia. Segundo momento, nós vamos refletir um pouco, ligando esse texto ao Catecismo da nossa Santa Igreja Católica, documento primordial para quem quer conhecer e aprofundar a sua fé na Igreja. Consequentemente, em Deus, Catecismo da Santa Igreja Católica, parágrafo 151. Para o cristão, crer em Deus é crer inseparavelmente naquele que Deus enviou. Simples. No seu Filho muito amado, em quem ele pôs todas as suas complacências. Deus mandou-nos que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: Acreditais em Deus, acreditai também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele próprio é Deus, o Verbo feito carne. A Deus nunca ninguém ouviu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer, porque viu o Pai. Ele é o único que conhece e o pode revelar. Jesus Cristo, nosso Senhor, está ali no Evangelho de hoje, Jesus falando isso, Parágrafo 259. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal, toda a economia divina
faz conhecer não só a propriedade das pessoas divinas, mas também a sua única natureza. Por isso, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum as separar. Todo aquele que dá glória ao Pai, fala pelo Filho no Espírito Santo. Todo aquele que segue Cristo, fala porque o Pai o atrai e o Espírito o move. Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? São todos um, né? Então, um não está desligado do outro. Parágrafo 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que acreditassem nele, por causa das obras do seu Pai que ele fazia. Mas tal ato de fé tinha de passar por uma misteriosa morte para si mesmo, a qual desse lugar a um novo nascimento do alto, por atração da graça divina. Tal exigência de conversão, face a um tão surpreendente cumprimento das promessas, permite compreender o trágico desdém do Sinédrio, ao sentenciar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Os membros do Sinédrio agiam assim, ao mesmo tempo por ignorância e pelo endurecimento da sua incredulidade. Eles não criam que Jesus podia ser o Messias, porque Jesus era ali do povo, né? Então eles não acreditaram em Jesus, por isso Jesus disse que eles tinham que nascer de novo. Fala isso para Nicodemos, né? Que o homem tinha que nascer de novo, né? Ele não entende. Parágrafo 2837. O pão nosso de cada dia é uma frase da oração do Pai Nosso, né? E vamos ver o que o catecismo relaciona o pão nosso de cada dia. De cada dia. Esta palavra, epiousios, não é usada em mais lado nenhum do Novo Testamento. Tomada num sentido temporal, é uma repetição pedagógica do hoje, para nos confirmar numa confiança sem reservas. Tomada no sentido qualitativo, significa ter o necessário para a vida e, de um modo mais abrangente, todo bem suficiente para a subsistência. Tomada a letra, epiousios, sobre substancial, designa diretamente o pão da vida, o corpo de Cristo, remédio de imortalidade, sem o qual não temos a vida em nós. Enfim, ligado ao antecedente, é evidente o sentido celestial. Então, várias conotações do o pão nosso de cada dia, né, que a gente fala no Pai Nosso. Este dia é o do Senhor, o do banquete do reino, antecipado na Eucaristia, que já é o antegozo do reino que vem. É por isso conveniente que a liturgia eucarística seja celebrada em cada dia. A Eucaristia é o nosso pão de cada dia. A virtude própria deste alimento é a de realizar a unidade, a fim de que, reunidos no corpo de Cristo, tornados seus membros, sejamos o que recebemos. E também são pão de cada dia as leituras que em cada dia ouvis na igreja, e os hinos que escutais e cantais são pão de cada dia. Estes são os mantimentos necessários para a nossa peregrinação. O Pai Celeste exorta-nos a pedir, como filhos do céu, o pão celeste. Cristo é Ele mesmo o pão que, semeado na Virgem, levedado na carne, amassado na paixão, cozido no forno do sepulcro, guardado em reserva na igreja, levado aos altares, fornece cada dia aos fiéis um alimento celeste. Falamos da Eucaristia, que é ofertada em toda celebração da Santa Missa. Participemos mais.